Olá, povo! Estamos aqui reunidos mais uma vez com saúde aqui, graças ao nosso bom Deus. E vamos aqui hoje falar sobre o pensamento de Filo sobre questões do Gênesis, tá? Questiones in Genesim, né? Também chamado dessa forma. Eu achei algumas coisas peculiares, algumas coisas interessantes sobre o relato do Gênesis e eu vim compartilhar com vocês aqui hoje. Bom, mas antes de nós iniciarmos, eu queria pedir para você se inscreve aí no nosso canal, pessoal. Vai aí, se inscreve no canal, porque você se inscrever no canal, você vai ficar por dentro das novidades aí e deixe aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho, tá? Bom, o que acontece? Muitas pessoas pegam alguns relatos do Gênesis como relatos literais. Só que nós temos que tomar muito cuidado que quando nós pegamos esses relatos como verdade absoluta, tem alguns probleminhas que são levantados que pessoas que tomam um relato como verdade absoluta vão ter grandes dificuldades para responder. E se é que vão conseguir responder, né? Bom, hoje eu vim trazer algumas peculiaridades e como era interpretado por Filo algumas passagens que as pessoas têm como literais. Nós temos aqui sobre o paraíso. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Porque se diz que Deus plantou um paraíso, e para quem? E o que se entende por paraíso? A palavra paraíso, se tomada literalmente, não precisa de nenhuma explicação particular, pois significa um lugar densamente povoado com todo tipo de árvore, mas simbolicamente tomada significa sabedoria, inteligência divina e humana, e a compreensão adequada das coisas, das causas das coisas, pois era próprio depois da criação do mundo estabelecer um sistema contemplativo de vida, para que o homem, pela visão do mundo e das coisas que nele estão contidas, pudesse chegar a uma noção correta do louvor devido ao Pai. E como não era possível para ele contemplar a própria natureza, nem louvar adequadamente o Criador do universo sem sabedoria, portanto o Criador plantou o esboço dela na alma racional do principal guia do homem, a saber, a mente, como ele plantou árvores no paraíso. E quando nos dizem que no meio estava a árvore da vida, que significa o conhecimento não só da criatura, mas também da causa maior e suprema do universo, pois se alguém for capaz de chegar a uma certa compreensão disso, será afortunado e verdadeiramente feliz e imortal. Além disso, depois da criação do mundo foi criada a sabedoria humana, como também depois da criação do mundo foi plantado o paraíso, e assim dizem os poetas que o coro de músicos foi estabelecido para louvar o Criador e suas obras, como diz Platão, que o Criador foi a primeira e maior das causas e que o mundo era a mais bela de todas as criaturas. Então você veja que ele já começa com essa questão aqui, tratando ali do paraíso, tá? Você veja que aqui eu faço questão de colocar o capítulo aqui, e é onde vocês vão encontrar isso dentro da obra de Filo, tá? Veja que é o capítulo 1, versículo 6 aqui, ó, capítulo 1, parte 6, tá? Então aqui vocês vejam que aqui ele já trata da questão do paraíso, você veja que ele vai trazendo uma questão da mente humana, uma questão que está enraizada aí dentro da questão da sabedoria, do conhecimento, ou seja, você veja que já não é numa esfera literal. Sobre a árvore da vida, olha o que ele vai dizer aqui, ó. O que significa a árvore da vida e por que foi colocada no meio do paraíso? Algumas pessoas acreditam que se havia realmente plantas de natureza corpórea e mortal, há também algumas que são causas de vida e imortalidade, porque dizem eles vida e morte são opostas uma à outra e porque algumas plantas são comprovadamente prejudiciais, portanto, necessariamente deve haver outros dos quais a saúde pode ser derivada. Mas o que são esses que são saudáveis, eles não sabem, pois a geração, segundo a opinião dos sábios, é o começo da corrupção. Mas também devêssemos considerar essas coisas como ditas em um sentido alegórico. Olha só o que ele está dizendo aqui, que essas coisas têm que ser consideradas de um sentido alegórico. Pode pesquisar aí o que significa uma alegoria, tá? Para vocês compreenderem melhor o que está sendo falado aqui. Pois alguns dizem que a árvore da vida pertence à terra, visto que é a terra que produz tudo o que é útil para a vida, seja a vida da humanidade ou de qualquer outro animal, uma vez que Deus designou a situação no centro para esta planta, e o centro do universo é a terra. Há outros que afirmam que o que se entende por árvore da vida é o centro entre os 7 círculos do céu, mas alguns afirmam que é o Sol que se refere, pois está quase no centro entre os diferentes planetas e é também a causa das 4 estações e porque é devido a ele que tudo que existe é chamado em existência. Então veja, Filo está trazendo aqui as interpretações que as pessoas tinham
dentro da época dele em relação a essa questão da árvore da vida, tá? E você vê que tinha várias interpretações que não denotavam uma árvore literal ali, como muitas pessoas colocam aí, né? No relato bíblico, as pessoas acham que existiu realmente um jardim, né? Que eu tinha ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que a serpente falava, etc. e tal. Muitas pessoas colocam isso como literal. Outros ainda entendem pela árvore da vida a direção da alma, pois é isso que torna o sentido nervoso e sólido, de modo a produzir ações ou correspondendo à sua natureza e à comunidade das partes do corpo. Mas o que está no meio é, de certa forma, a causa primária e o começo das coisas, como o líder de um coro. Mas ainda assim, as melhores e mais sábias autoridades consideraram que pela árvore da vida é indicada a melhor de todas as virtudes do homem, a piedade, pela qual somente a mente atinge a imortalidade, tá? Então você veja que para ele apenas a mente atingiria a imortalidade. Você veja que aqui é uma questão alegórica, você veja, essa coisa tem que ser entendida no sentido alegórico e não literal, tá? As bibliografias estão sempre aí para vocês verem de onde que eu extraí as informações. Sobre a árvore do conhecimento. O que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso de fato exibe o significado que é procurado na letra das escrituras mais claramente à vista, pois traz uma alegoria manifesta na face dela. O que se entende então sob esta figura é a prudência, que é a compreensão da ciência pela qual todas as coisas são conhecidas e distinguidas umas das outras, sejam elas boas e belas ou más e impróprias, ou em suma, toda espécie de contrariedade é discernida, já que algumas coisas pertencem à classe melhor e outras à pior. Portanto, a sabedoria que existe neste mundo não é, na verdade, o próprio Deus, mas a obra de Deus, que é o que vê e investiga minuciosamente cada coisa. Mas a sabedoria que existe no homem vê de maneira incorreta e mista com os olhos um tanto escurecidos, pois é considerado incompetente ver e compreender claramente sem confundir cada coisa em particular separadamente. Além disso, há uma espécie de engano misturado com a sabedoria humana, pois muitas vezes se encontram algumas sombras que impedem os olhos de contemplar uma luz brilhante, visto que o que o olho está no corpo, tal também é a mente e a sabedoria na alma. Então, ou seja, para ele a árvore do conhecimento do bem e do mal não passavam de alegorias no texto, e ou seja, não acontecimentos literais como a grande maioria pensa. E para ele essa questão dessa árvore do conhecimento do bem e do mal é justamente o próprio conhecimento da própria pessoa. Você veja que por esse texto que ele fala aqui não tem nada a ver com questões literais como muitas pessoas colocam. Morte espiritual? Qual é o significado da expressão certamente morrereis? A morte do bem é o começo de outra vida, pois a vida é uma coisa dupla, uma vida estando no corpo corruptível, o outro sem um corpo incorruptível. Portanto, um homem mau certamente morre de morte enquanto ainda respirando, e entre os vivos está na realidade há muito sepultado, de modo a reter em si mesmo nenhuma centelha de vida real, que é a virtude perfeita. Mas o homem bom, que merece um título tão alto, certamente não morre, mas tem sua vida prolongada e assim atinge um fim eterno. Então, ou seja, a questão da bondade e da maldade, que ele está colocando aqui, enquanto alguns vão para o lado da maldade, que certamente tem fim num determinado momento, aqueles que fazem o bem, ou seja, o seu bem vai sendo perpetuado ou continuando, tá? Ou seja, isso aqui, o que está sendo trago pelo próprio filo, tá? Isso aqui é uma questão aqui. A ajudadora dos homens eram os animais? Porque quando Deus já havia dito, façamos uma ajuda para o homem, ele cria os animais e o gado? Talvez alguns glutões e pessoas insaciavelmente gananciosas possam dizer que Deus fez isso porque os animais e as coisas voadoras eram, por assim dizer, alimento necessário para o homem, seu melhor ajudante, para que comer carne ajuda a barriga de modo a conduzir a saúde e vigor do corpo. Mas eu deveria pensar que por causa do mal implantado neles pela natureza, animais de todos os tipos, sejam terrestres ou voadores em o ar, eram nesta época hostil e contrário ao homem, mas que no caso do primeiro homem, como alguém adornado com todas as virtudes imagináveis, eles eram, por assim dizer, aliados e um reforço na guerra e amigos familiares, como sendo mansos e domésticos por natureza. E esta era o único princípio de sua familiaridade com o homem. Para isso era adequado que os servos morassem com seu senhor. Então que para ele tinha essa corrente na época, que algumas pessoas criam, de fato, com base em Gênesis 2,19, que ali a ajuda do homem, a ajudadora do homem, eram ali os animais.
Porque o texto de Gênesis, você pega Gênesis ali 2, 18 ali, 19 ao 20, você vai ver ali que fala realmente que Deus ali ia fazer um ajudador e em seguida ele cria os animais. Ele não cria de cara a mulher, mas vai criar os animais, traz os animais para o homem vai analisar, mas o texto ainda fala que o homem não encontrou uma que fosse idônea a ele. Ou seja, quer dizer que parece que o homem estava procurando ali uma ajudadora no meio dos animais, né? Então, ou seja, isso é o que o texto está dizendo, tá? Sobre a nudez do casal humano. Porque se diz que ambos, homem e mulher, estavam nus e não se vergonhavam, eles não se vergonhavam em primeiro lugar porque estavam na vizinhança do mundo, e as diferentes partes do mundo estão todas nuas, cada uma delas indicando algumas qualidades peculiares e tendo suas próprias coberturas peculiares. Em segundo lugar, pela sinceridade e simplicidade de seus modos e de sua disposição natural, que não tinha nenhuma mancha de orgulho, pois a ambição ainda não existia. Em terceiro lugar, porque o clima e a suavidade da atmosfera era uma cobertura suficiente para eles para evitar que o frio ou o calor os machucassem. Em quarto lugar, porque eles, em razão da relação existente entre eles e o mundo, não poderiam receber dano de nenhuma parte dele por estar relacionada a eles. Filo parte para a interpretação e alegoria, o que demonstra como era o pensamento antigo sobre a narrativa de Gênesis como não literal. Então, ou seja que tudo é uma questão de interpretação, alegoria, espiritualizar o texto. Você veja que as pessoas dão aí a própria interpretação quando elas espiritualizam o texto. Elas não dizem o que o texto está dizendo, elas não deixam o texto dizer o que está dizendo, mas elas partem para a interpretação própria, tá? Sobre a serpente, porque Moisés diz que a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, presta atenção no que ele vai dizer a respeito da serpente aqui, ó. Pode-se provavelmente afirmar com verdade que a serpente na realidade é mais astuta do que qualquer animal, mas a razão pela qual ele me parece ser falado nesses termos aqui é por causa da propensão natural da humanidade ao vício, da qual ele é o símbolo. Então, ou seja, a serpente aqui para ele é um símbolo do quê? Do vício da humanidade. E puro vício quero dizer a concupiscência, pois os que se dedicam ao prazer são mais astutos e são os inventores de estratagemas e meios para satisfazer suas paixões, sendo, de fato, muito astuto na elaboração de planos, tanto para favorecer o prazer como também para obter meios de gozá-lo. Mas parece-me que, uma vez que aquele animal tão superior em sabedoria estava prestes a seduzir o homem, não é toda a raça que aqui deve ser considerada tão extremamente sábia, mas apenas aquela única serpente pela razão acima mencionada. Então você veja, para ele é um símbolo do que? Do vício da humanidade. Ou seja, que não tem questão de literalidade também não, pessoal. Você veja que está tudo aí na questão das alegorias, ou seja, da interpretação, tá? Aí tem a maldição aqui da serpente. Você veja que nós temos aqui a maldição da serpente. Nós temos aqui sobre o suposto arrebatamento de Enoque aqui também, tá? Aí, ou seja, se você quiser saber a respeito dessa questão da serpente, né? A maldição pronunciada sobre Enoque, nessa questão de filo, você pode adquirir o esboço, tá? Você pode entrar em contato comigo, adquirir o esboço aí. E esse esboço já está disponível, você pode estar adquirindo esse esboço ou entrar em contato comigo, meus contatos estão na descrição do vídeo. Bom, aí vou ficando por aqui hoje, já agradeço vocês desde já por ter ficarem comigo aqui até o final. Não deixe de curtir, comentar o que você acha do vídeo, dar aí também sugestões para próximos vídeos, para próximos temas. E se inscreva aqui no nosso canal, pessoal, para você ficar por dentro de todas as novidades. No mais, muito sucesso e até a nossa próxima oportunidade.